Deus tinha antes da encarnação, um filho para dar? Como é dito no verso bíblico de João 3:16. Ouça o que a Bíblia e o Espírito de profecia ensina. Mas enquanto a palavra de Deus fala da humanidade de Cristo, quando sobre essa terra, ela fala também decididamente com respeito à sua preexistência. A palavra existia como um ser divino, mesmo como eterno Filho de Deus, em união e unidade com seu Pai. Desde a eternidade ele foi o mediador do concerto, o único em quem todas as nações da terra, tanto judeus e gentios, se eles o aceitassem, eram para ser abençoados. O Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Antes que os homens ou os anjos fossem criados, o Verbo estava com Deus e era Deus. Livro Evangelismo. Perceba que, ao mesmo tempo em que Jesus era o Verbo e o Verbo era Deus, ele também era o eterno Filho de Deus. Ele era igual a Deus, infinito e onipotente. É o Filho eterno, existente por si mesmo. Livro Evangelismo. Esse outro texto inspirado demonstra claramente que Jesus, tendo vida em si mesmo, era igualmente também o Filho eterno. Quando na plenitude dos tempos, o eterno Filho do infinito Deus veio para fora desde o seio de seu Pai, para este mundo, ele veio nas vestes da humanidade, revestindo sua divindade com humanidade. O Pai e o Filho, em consulta, decidiram que Cristo deve vir ao mundo, como um bebê, e viver a vida que os seres humanos devem viver. Carta 232. A mensageira do Senhor afirma que, sempre na eternidade, Jesus foi Filho de Deus, mesmo antes do plano da redenção ser estabelecido. Note que antes de decidirem, ambos já eram pai e filho. Cristo é declarado nas Escrituras ser o Filho de Deus. Desde toda a eternidade ele tem sustentado esta relação com Jeová. Antes da fundação do mundo fosse lançada, ele, o Filho unigênito de Deus, se comprometeu a tornar-se o Redentor da raça humana, caso os homens pecassem. Manuscrito 22. Antes de Jesus comprometer-se como Redentor, ele já era filho desde toda a eternidade. O plano da redenção é posterior à relação pai e filho. Que salvação é revelada no concerto, pelo qual Deus prometeu ser nosso Pai, seu Filho unigênito nosso Redentor, e o Espírito Santo nosso Consolador, Conselheiro e Santificador. Sobre nenhum solo mais baixo do que este, é seguro para nós colocarmos nossos pés. Manuscrito 15. Repare nesta declaração, que Jesus já era filho, antes do concerto ser estabelecido. Veja que a promessa diz respeito a Jesus se tornar Redentor, e não de se tornar filho. Isso porque o texto é claro em dizer que Jesus já era filho, antes mesmo da promessa do concerto. Esta verdade é a base da promessa de Deus em dar o filho que ele já tinha. Observe com atenção que a frase não diz que Jesus prometeu ser o Filho, mas diz que o Filho prometeu ser o Redentor. A palavra seu, nesta frase expressa que Jesus sempre na eternidade foi Filho de Deus. Se Deus fez um concerto de dar seu Filho, era porque ele já tinha um filho antes. Aquele que nem mesmo a seu próprio Filho poupou, antes o entregou por todos nós. Romanos 8, 31 a 32. Nisto se manifestou o amor de Deus para conosco, que Deus enviou o seu Filho unigênito ao mundo, para que por ele vivamos. Nisto está o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que ele nos amou a nós, e enviou o seu Filho para a propiciação pelos nossos pecados. 1 João 4, 9 a 10. A Bíblia é muito direta em afirmar que Deus tinha um filho real para dar. Só desta forma, os versos bíblicos fazem sentido, descartando totalmente a ideia de uma filiação unicamente alegórica, profética, messiânica, etc. Para mais estudos, clique aqui.